Olá, querido povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos tudo bem. Na bendita paz do Senhor Jesus Cristo, que inunda nosso coração de paz e de alegria, né? E esse é o meu desejo, que vocês também gozem dessa perfeita paz que há em Cristo Jesus. Eu hoje, faz dias já que eu estou lendo o livro Serviço Cristão. E eu gosto muito de ler os livros do Espírito de Profecia, aprendo muito, não é isso? E principalmente nos dias, nos momentos que nós estamos vivendo, não podemos deixar de ler a Bíblia Sagrada, não é isso? E também os livros inspirados. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu dou instruções da Bíblia, eu digo, quem lê sabe mais, não é assim que acontece? Então, eu estava lendo esse livro, gosto muito desse livro aqui, né, do Serviço Cristão, que chama muita atenção nossa, pelo menos para os dias que nós estamos vivendo hoje. Principalmente aqueles irmãos mais acomodados, né? Então, precisamos nos despertar. Cada dia precisamos nos despertar. Buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus força e pedir que Deus nos ilumine, nos ajude, nos enriqueça com o ensinamento do céu. E esse livro aqui, Serviço Cristão, chama a nossa atenção para aqueles que estão trabalhando para Deus, para aqueles que não estão, né? Tem muitos irmãos que estão sobrecarregados nas igrejas, de tantos cargos, e outros que não querem cargos nenhum, então sobrecarrega. Eu falo de experiência própria aqui na igreja em que nós frequentamos, né? Então, o conselho de Deus para nós é que nós cumpramos a missão. Deus pediu para que nós usássemos nossos talentos. Todos nós temos talento. Um tem mais, outros têm menos. Na parábola dos talentos, a gente vê ali que Deus deu para um, Deus deu 10, deu 5. Para outro, Deus deu 2 talentos. Para outro, Ele deu 1 talento. É de acordo com a capacidade de cada um que Deus dá os talentos, né? Para aí nós devemos cumprir. Se eu tenho, o meu talento é 1, então eu tenho que multiplicar esse talento. Chegar diante de Deus com 2, né? E é assim que Deus trabalha, quer que nós trabalhamos para Ele, não é isso? E eu lendo esse livro, O Caminho Cristão, eu fiquei impressionado com uma das visões de Ellen White. E eu gostaria de... Vou só ler essas visões para vocês hoje nesse vídeo. Essa visão de Ellen White, que ela esteve. Ela diz assim, que na manhã do dia 23 de outubro de 1879, por volta das 2 horas, o Espírito do Senhor repousou sobre mim e vi cenas do juízo vindouro. 10 milhares vezes 10 milhares se achavam reunidos diante do grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada um estava escrito em letras de ouro, e parecia diante dele, e parecia que como chama ardente. Estava escrito, né, o nome, né? Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada um estava escrito em letras de ouro, que parecia como chama ardente. Olha só o que estava escrito, isso me chamou minha atenção. Olha o que estava escrito nas capas dos livros. Contas corrente do céu. Pensou? Foi então aberto um desses livros contendo o nome
dos que professam crer na verdade. Perdi imediatamente de vista os inúmeros milhões que se achavam ao redor do trono. Unicamente os que eram professos filhos da luz e da verdade me prenderam a atenção. Eram milhões ao redor do trono. Né? Abriu-se então o livro, no qual se achava registrado os pecados dos que professam a verdade, e sobre o cabeçalho geral de egoísmo vinha uma legião de pecado. Uma classe estava registrada como imbecilos do terreno. Ao cair sobre esse a penetrante olhar do juiz, foram distintamente revelados seus pecados de negligência, com lábios pálido, trêmulo, reconheceram haver sido traidores do santo depósito que lhes eram confiado. Haviam tido advertências e privilégios, mas não os haviam atendido e aproveitado. Porém, ver agora que havia presumido demasiado da misericórdia. Interessante, né? Haviam presumido e demasiado da misericórdia de Deus. Em verdade, não tinham a fazer confissões, como dos vis e baixamento corrompido. Mas, como figueira, eram amaldiçoados, por não produzirem frutos, por não haverem usado o lugar, trabalhando apenas por interesses egoístas. Lembra quando Jesus foi procurar figo lá na figueira? Ela estava linda, frondosa, mas não tinha fruto. E aqui diz que quando o juiz olhou para aquela pessoa, não é isso? Fixou nele o olhar, foi passar diante daquela pessoa todo o seu tempo de negligência, negligenciou, né? Então foi como a figueira que não produziu frutos, por não haverem usado o lugar, trabalhando apenas por interesses egoístas. Não eram ricos para com Deus, não haviam correspondido às suas reivindicações sobre ele. Conquanto confessava ser servo de Cristo, e não lhe trouxeram almas, confessavam que era servo de Jesus, mas não ganharam almas para ele, né? Houvesse a causa de Deus, olha, isso eu achei interessante, entende? Me chamou muito a minha atenção, é muito preocupante, olha só. Se houvesse a causa de Deus dependido dos seus esforços, haveria definhados por Deus, mas a si mesmo se retiveram. Eles retiveram. Deixaram que outros fizessem a obra na vinha do mestre e levassem a mais pesada responsabilidade, enquanto eles estavam servindo egoisticamente os seus próprios interesses temporais.
A gente leva a gente muito para pensar nisso, né? Gente, eu falo isso para vocês, mas eu também fico muito preocupada. Entende? Precisamos trabalhar para Jesus. Deus nos deu dons. Deus nos deu dons, gente. Não tem ninguém, nenhuma pessoa que não... Eu admiro quando pessoa, eu não tenho nenhum dom. Claro que tem. Todas as pessoas têm dom. Pelo menos um. E a gente, às vezes, negligencia, né? A gente negligencia. Olha só. Disse o juiz: todos serão justificados por sua fé e julgados por suas obras. Você viu? Nós somos justificados por nossa fé na hora que nós aceitamos a Jesus Cristo. Mas nós somos julgados pelas nossas obras, né? Quão vividamente parecia, então, sua negligência. Foi destampado naquele momento a negligência. E quão sábia a medida de Deus de dar a cada homem uma obra a fazer, a fim de promover a causa e salvar seu semelhante. Cada um devia demonstrar, na família e na vizinhança, uma fé viva, mediante a bondade manifestada ao pobre, a compaixão para com o aflito, e empenhar-se na obra missionária e ajudar a causa de Deus em seus meios. Nós devemos ser, eu sempre digo aqui em casa, principalmente para os meus, e também nas minhas orações, quando eu oro pelo meu filho, pela minha nora, pela minha neta, eu sempre digo: Senhor, que eles sejam uma Bíblia aberta para as pessoas. Eu dou estudo para uma moça, ela tem muitos problemas de saúde, entendeu? Ela passa muita necessidade, porque ela caiu um tombo, quebrou o fêmur. Quando foi operar, o médico foi operar a perna dela, encontrou um tumor, entende? Então ela passou muitas necessidades, né? Aí ficou recebendo o benefício e agora cortaram o benefício dela, ela paga aluguel, então é uma situação assim muito triste. E aqui em casa nós temos um culto de oração, então eu expus aqui no momento dos pedidos de orações, eu coloquei ela e falei para os irmãos do estado dela. Eu fiquei tão feliz hoje quando uma amiga minha que estava no culto de oração, que pertence à minha igreja também, ela bateu aqui e falou assim: eu quero o endereço daquela pessoa, eu quero o endereço que eu vou levar umas coisas para ela, irmãos. E eu fiquei feliz, falei: olha, tá vendo? Pessoa que a gente não espera, né? Por isso que não podemos julgar ninguém. E aí, quando meu marido chegou, que ele tinha saído para fazer o trabalho missionário, quando ele chegou, eu falei para ele, oh, glória a Deus, que bênção, que bênção. Pelo menos vai ajudar ela um pouco. Então, são coisas assim, é mínimo. E ela sempre fala para mim, essa amiga, ela sempre fala para mim: Senhora, eu não tenho dom, eu leio, depois eu não entendo mais. Mas tem, tá vendo como tem dom? Ela sentiu a necessidade de ajudar, né? E ela foi ajudar e depois ela me ligou, a moça que recebeu, né? Ela me ligou dizendo: olha, você não imagina como chegou numa boa hora. Eu estava precisando tanto. Então, tenho certeza que isso foi colocado, escrito no céu, que essa minha amiga fez por essa pessoa carente, né? E é isso que a Ellen White está falando na visão dela, que Deus revelou para ela, né? Que muitas vezes, como ela está dizendo aqui, né? Que nossos vizinhos, eles morrem sem conhecer a Jesus Cristo, a palavra de Deus, né? Então ela diz o seguinte: convividamente,
Aparecia então a sua negligência, e quão sábia a medida de Deus em dar a cada homem uma obra a fazer, a fim de promover a causa e salvar seu semelhante. Cada um devia demonstrar, na família e na vizinhança, uma fé viva, mediante a bondade manifestada ao pobre, a compaixão com o aflito, e empenhar-se na obra missionária e ajudar a causa de Deus em seus anseios. Mas como Meroz, a maldição de Deus repousou sobre eles, porque não o fizeram. Eles amaram a obra que traria mais proveito nessa vida. E ao lado dos seus nomes, escrito no livro consagrado, as boas obras, havia lamentável vazio. Estava vazio. No lugar que era para estar escrito, registrado as obras, estava vazio. Triste, né? Triste. Então a Ellen White ficou impressionada, que as pessoas não tinham o que falar, porque correram tanto atrás dos seus interesses, né? Tanto, e deixaram de fazer a obra de Deus. Então, gente, incide sobre nós a maior luz que brilhou sobre nossos pais. Não podemos ser aceito ou honrado por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que nossos pais, a fim de ser aceito e abençoado por Deus, como eles foram. Cumpre-nos imitar a sua fidelidade e seu zelo. Aperfeiçoemos nossa luz, como eles fizeram a sua. Ninguém vai ser salvo porque teve pais bons, pais trabalhadores na causa. Não. Também temos que imitar eles e fazer também a mesma coisa, né? E é interessante, eu fico assim, cumpre-nos a viver segundo a luz que brilha sobre nós, do contrário, essa luz tornará-se em trevas. Nós devemos, então, aprender da palavra de Deus. Então, eu só quero agora fazer um apelo, que está escrito aqui, um apelo à igreja indolente. É um mistério que não haja centenas de pessoas trabalhando, onde hoje vemos apenas uma. É um mistério. Por que é um mistério? Vamos ver? O universo celeste acha-se pasmo em face da apatia, da frieza, da indiferença daqueles que professam ser filhos e filhas de Deus. Existe, na verdade, um poder vivo. Jamais poderemos ser salvos na indolência, na inatividade. E não há pessoas verdadeiramente convertidas que vivem uma vida inútil e ociosa. Não existe. Uma pessoa verdadeiramente convertida, ela não é uma pessoa ociosa, né? Indolente. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode entrar lá, no céu. Não vai entrar nenhum preguiçoso. E para terminar, quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguro levá-lo para lá. Uma pessoa que não coopera com Deus aqui, não é seguro levá-lo para o céu. Porque no céu nós vamos ter atividades. E vai ser atividades bem gostosas, né? Devemos considerar solenemente que tais tratado com o grande Deus, deveis lembrar-vos sempre de que Ele não é uma criança com quem se brinca. Não podeis empenhar-vos em seu serviço, de acordo com a sua vontade, e abandoná-lo quando muito bem
quereis. Deus não é criança. Seres celestiais têm esperado para cooperar com os instrumentos humanos, mas não temos discernido sua presença. Muitas vezes os anjos estão ansiosos, né? Para trabalhar, mas nós estamos aqui inativos. E os anjos celestiais têm esperado longamente que os agentes humanos e os membros da igreja com eles cooperem na grande obra a ser feita. E eles estão esperando por ti. Que visão extraordinária, né, irmãos? Realmente, irmãos, eu conheço muitos irmãos trabalhadores, que trabalham na obra de Deus, trabalham dentro da igreja, trabalham lá fora, dando testemunho, levando cestas básicas. Eu tenho, irmãos, eu vivo numa igreja, eu agradeço a Deus por pertencer à igreja. Eu vivo aqui na igreja do Jardim Santa Catarina. Somos em poucos, mas os poucos que tem aqui, eles se movimentam. Eu fico feliz, sabe? Somente a liderança da ADRA, admiro de ver. Tem irmãos aqui, olha, eu tenho a nossa irmã Doraci, né? Com bastante idade, e ela dá estudo bíblico, vai nos pequenos grupos dando estudo bíblico, com toda aquela dificuldade que ela tem. Temos irmãos aqui, mas irmãos, temos outros que não fazem nada e ainda criticam. Ele só quer saber quem vai pregar. Se não for o pregador que eles gostam, eles não vêm na igreja. Eles não querem fazer nada e criticam ainda aqueles que fazem. É difícil. Mas eu fico feliz que tem irmãos batalhador. Tem irmãos que dá um prazer muito grande ser vizinho dele no céu. Eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos recebidas aí na igreja de Santa Catarina. Deus tem nos abençoado. São irmãos que trabalham em todas as partes da igreja, que precisam dele, eles estão sempre prontos a ajudar. Então eu sou muito grata a Deus por isso. E espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostou dessa visão de Ellen White, põe em prática na sua vida. Trabalhe para Deus. Não fique ocioso, entende? Aquilo que você faz bem, faça para o próximo. Se você gosta de costurar, ensina a vizinha a costurar que ela não sabe, né? Se você sabe fazer uma comida, um pão, ajuda, ensina. Ou se não, convida a vizinha para falar de Jesus. Vamos estudar junto. Vamos estudar junto a palavra de Deus. E assim os santos anjos que estão ali junto, vai cooperando, sabe? E Deus assim é honrado. E às vezes você tem vontade de falar para alguém do amor de Jesus, mas a pessoa às vezes não dá abertura. Ora, põe ela diante de Deus, na madrugada, todos os momentos. Ora, se tiver oportunidade, manda um recadinho que você a ama muito. Esses dias eu mandei um vídeo e uma mensagem para uma pessoa. E eu disse, eu gosto muito de você. Estou orando por você todas as madrugadas. Irmãos, a pessoa recebe isso com muita alegria. Entende? Com muita alegria. Nunca discuta com a religião dela. Não diga que a religião dela está errada. Só estude a Bíblia. Esse é o importante. Que Deus abençoe vocês. E abençoe a mim também. E que me dê coragem, que me dê ânimo e força. Preciso muito da ajuda do céu. Porque não é fácil fazer o trabalho. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil, Jesus não teria dito, ele diz, não, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Sabe, gente, para mim é uma alegria muito grande esses momentos que eu discuto com vocês aqui a palavra de Deus. Eu gostaria que muitas pessoas
pudesse ouvir e ver esse vídeo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo para que as pessoas também cheguem mais longe. E porque se ele não for compartilhado, logo, logo a internet, né, não caminha meus vídeos para outros, o YouTube principalmente, né, não caminha meus vídeos para outro. Então, por favor, se vocês puderem, que é um trabalho que eu faço para Jesus, é um trabalho que vocês também podem fazer compartilhando. Por favor, compartilhe meus vídeos. Vamos orar. Querido meu Deus, que visão maravilhosa. Ajuda, Pai, quando for aberto nossos livros no céu e na página dos registros das nossas obras possa estar cheia de obras boas. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo. Abençoe aquelas, Pai, com quem elas vão compartilhar. Que todos sejam ricos das bênçãos do céu. E todas essas pessoas, o Senhor sabe que eu tenho colocado elas diante de Ti. Que o Senhor as abençoe. Dê vitórias do céu para elas. Dê ânimo, Pai. Querido Deus, quero encontrar com muitas dessas pessoas um dia lá no céu. Conversarmos a respeito dos ensinos, das maravilhas da Tua obra. E das vezes, Pai querido, nessa terra passamos por angústia, por pessoas que nós amamos, que não quiseram ouvir a Tua palavra. Deus querido, eu entrego nas Tuas mãos essas minhas amigas, esses meus amigos, esses meus irmãos de fé, que ouvem e compartilham esses vídeos. Fica com cada um deles, Deus. Abençoe eles e dê força do céu para eles, para não desistirem, mas para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço essas bênçãos, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham a paz do céu no vosso coração. E que vocês se animem a trabalhar para Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração para vocês. Amém?